Boa noite a todos. Que alegria, mais uma sexta-feira, e nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos e principalmente recebendo amigos tão queridos nessa casa. Então, nada como a doutrina que nos aproxima, que nos orienta, que nos traz os equilíbrios necessários nas possibilidades inúmeras que nós temos na nossa vida, mas principalmente aquela necessidade maior quando o nosso coração sempre está acometido de muitas dores, ressentimentos, de perdas, saudades, mas aqui estamos. Então é um motivo de alegria, mais uma vez, receber todos vocês nesta sexta-feira e que possamos, da melhor maneira possível, aproveitar os instantes aqui, passaremos, e que todos nós sejamos contemplados com o que há de melhor, construídos, os nossos sentimentos devidamente acalmados e assim facilitando até, de certa forma, o amparo, o auxílio dos benfeitores espirituais. Então que possamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Divino Mestre, pela oportunidade da vida, da família, do nosso trabalho, para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Lembrando sempre daqueles que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais, rogando a Deus que, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um deles, sejam auxiliados. E as nossas preces chegue também a todos aqueles que estão, de certa forma, ali, desesperançosos, perderam muitas vezes o bom ânimo, e assim, Mestre, através da sua luz, do seu amor, que possamos ser conduzidos ao alto da maneira mais satisfatória e que nos traga cada vez mais a tranquilidade em seguida. Que assim seja. A gratidão de receber amigos tão queridos essa noite, de Reginópolis, de Itápolis e os demais aqui de Pongaí, que nos visitam também, é muito grande. Então eu disse ao Paulo há pouco, antes da nossa fala aqui em off, que a doutrina, nesse período da pandemia, provocou tanto devastação, a gente sabe, vidas que se foram, familiares, pessoas próximas a nós também, mas de outra forma também alavancou a nossa doutrina através das lives, dessa proximidade, e agora nós temos a oportunidade, como Paulo, por exemplo, de vir lá de Bebedouro até aqui, praticamente 180 quilômetros de distância, percorrer um caminho desse e de volta, uma distância considerável, né? E está aqui, que através desse vínculo da amizade virtual, já esteve conosco ano passado, e é mais uma alegria recebê-lo, Paulo. Então que o seu mentor, o seu anjo da guarda, te inspire sempre. Vida longa, meu amigo. E a nossa gratidão pela presença e dos ensinamentos que certamente nos trará essa noite. Seja muito bem-vindo aqui. Eu agradeço, meu querido. Eu agradeço mesmo, do fundo do coração. Muito boa noite para todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham também pelo Facebook. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos, nos inspire, nos envolva em sua santa paz, para que a gente possa aproveitar bastante esses momentos que estivemos juntos aqui, refletindo sobre a doutrina e o Evangelho do Cristo. Uma alegria imensa, agradeço muito o Tavinho, esse amigo querido, e tantos amigos aqui que conhecemos, como ele disse, pela internet e acabamos tendo a oportunidade de nos encontrarmos, né, pessoalmente, retornando aqui já. Que alegria imensa, fico muito feliz, muito grato a essa oportunidade que me concedem e rogo a Deus que abençoe sempre essa casa, esses trabalhadores tão dedicados, para que continuem nesse propósito, né, de acolhimento, de levar a luz da doutrina a tantos corações carentes. Trago para a noite uma reflexão sobre, sobre o reino de Deus. Quero iniciar com uma fala do profeta Isaías, um chamado profeta messiânico,
Profeta messiânico, aqueles que profetizavam a vinda de Jesus, né? E Isaías foi um dos grandes profetas messiânicos. Ele tem uma fala em Mateus capítulo 4, que diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa profecia tão bela, imaginem, profecias que eram feitas há longo tempo antes da vinda de Jesus, 500 anos antes, 700 anos antes de Jesus nascer, já se falava na vinda do Cristo. E essa profecia, então, aqui, Isaías dizendo, né, da luz que brilhou na terra. Imaginem, um Cristo, né, um Cristo de Deus, Jesus, como sabemos, o governador espiritual do planeta, deixou as altas esferas e veio estar conosco. Então, quando ele chega no planeta, realmente, né, um planeta ainda carente de evolução, foi uma grande luz, né, que veio para iluminar as consciências. E aqui diz, o povo estava sentado em trevas. Quer dizer o quê? O povo daquela época, nós, né, muitos de nós provavelmente, já estamos reencarnando de longa data. Nós mesmo, naquela época, provavelmente, né, tínhamos uma grande ignorância da verdade espiritual. Desconhecíamos muito das leis divinas. Então Jesus vem trazer essa luz, dar o início a uma nova era. Foi muito marcante a vinda do Cristo, né? Um despertar de consciência. Jesus, ele trabalhou dois aspectos muito importantes na sua missão sublime. Se a gente pudesse destacar duas frentes, né, que Jesus atuou muito, foram: a primeira, ele trouxe a lei de amor. Jesus exemplificou e falou, né, sobre o amor de Deus, e o amor que nós precisamos desenvolver para com os outros, com o semelhante. Então Jesus falou do perdão, da caridade, amai os inimigos, né, perdoai. Então Jesus trouxe esse grande pilar, né, da sua missão, que foi ensinar sobre a lei de amor. E o outro ponto, muito em destaque também na fala do Cristo e nos ensinos, né, que ele trouxe, foi falar do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É falar sobre a imortalidade da alma, sobre a nossa evolução espiritual, né? Então, para começar a nossa reflexão, eu quero trazer aqui uma mensagem que eu achei muito bela de Emmanuel. Emmanuel é o nosso grande orientador do Evangelho, né? E através do Chico, ele traz uma mensagem no livro Pão Nosso, a mensagem de número 81, intitulada No Paraíso. Essa mensagem eu achei assim maravilhosa, vamos comentá-la aqui um pouco, né? Que trata sobre justamente o reino de Deus. E Emmanuel, pessoal, ele fala, porque Emmanuel, quem está acostumado já sabe, ele recorta um versículo, né, um trechinho de uma carta de Paulo, do Evangelho, e aí ele faz o comentário a respeito daquele versículo. Nesta mensagem, Emmanuel vai comentar sobre aquele momento tão importante que Jesus estava na cruz, entre dois ladrões, na verdade era entre os dois homens que, né, haviam errado muito, roubaram, né, falharam na sua existência carnal. E Jesus ali, entre os dois, um daqueles homens, de nome Dimas, que ficaria conhecido depois como o bom ladrão, né, ele se volta para Jesus e ele pede ao mestre: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus responde para esse homem? Eu sei que gerou algumas divergências de interpretação quanto a essa resposta do Cristo, mas eu fico aqui com Emmanuel, pelo menos
acho que tem muita coerência o que Emmanuel vai nos apresentar. Eu fiquei muito tempo a pensar sobre isso, porque fui católico muito tempo, e enquanto católico não compreendia essa resposta de Jesus para esse homem. Porque Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sei que algumas interpretações diferentes existem, mas Emmanuel vai nos explicar nesse contexto, dessa forma: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu ficava a pensar, imagino que muitos de vocês também, como que Jesus teria prometido isso àquele homem, se ele havia errado tanto durante a vida, não é? A nossa ideia é de que ele não merecesse o paraíso imediatamente. Mas Emmanuel, ele vem nos explicar com a sua sabedoria. E ele vem nos dizer que, à primeira vista, se a gente ler ali apressadamente, né, a narrativa do Evangelho, nós poderemos pensar que Jesus agiu de forma simpática com aquele homem. Ele foi cordial apenas, ele quis ser agradável. E Emmanuel diz: não, não é isso. Na verdade, o mestre renovou a definição de paraíso. Porque vejam, amigos, o paraíso, até então, era entendido de uma forma muito equivocada. Porque entendia-se paraíso como um lugar geográfico, um lugar que pudesse dizer: olha, aqui é o paraíso. Então a gente imaginava, né, no alto dos céus, no espaço, em que lugar estaria esse paraíso? E Jesus vem dizer que não é isso, né? Porque Jesus, em outra passagem, ele já havia dito que o reino divino não surge com aparências exteriores, quer dizer, não vai ser algo material, algo exterior que nós vamos ver que vai indicar que é o reino dos céus. Então não é um lugar geográfico, não é um lugar circunscrito, mas é o quê? Um estado de alma. Porque Jesus dizia sempre o quê? O reino de Deus está dentro de vós. Não é isso que ele falava? Então quer dizer que é um estado de alma, não é um lugar, reino dos céus. E esse reino de Deus, nós vamos entendendo que nós vamos conquistando com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, através da reencarnação. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele tem uma fala muito interessante, uma frase, né, bonita, que ele diz assim: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então veja, o reino de Deus é algo de Deus, mas que nós precisamos desenvolver em nós. É um trabalho de cada um para desenvolver esse reino de Deus em nós. Para reforçar essa ideia, pessoal, de que é algo dentro de nós, vamos relembrar algumas parábolas que Jesus contou. Tem umas parábolas que ficaram conhecidas como parábolas do reino, né? E Jesus, lógico, né, um Cristo, um espírito tão elevado, ele contava historinhas tão simples, de acordo com quem ele conversava, né? Se ele conversava com uma dona de casa, ele usava das coisas que aquela pessoa conhecia. Se ele conversava com um agricultor, ele usava também da linguagem daquele homem. Então ele contou parábolas para falar do reino dos céus. Então ele disse, por exemplo: o reino dos céus é semelhante a um pescador. Lançou suas redes ao mar, pegou peixes grandes e pequenos, e depois os levou até a praia para separá-los. Os pequenos descartou, e os grandes recolheu para vender. É uma parábola falando do reino de Deus. Depois ele diz: o reino dos céus é semelhante a um negociante que procurava boas pérolas, e quando ele encontrou uma de grande valor, ele vendeu tudo o que ele tinha para adquirir aquela pérola. Ou então ele disse também: o reino dos céus
É semelhante a um agricultor que encontrou um tesouro escondido em um campo. Vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo. Vamos analisar, pessoal. Todas essas parábolas estão girando em torno de algo semelhante. Todas elas destacam algo valioso, não é? A primeira destaca os peixes grandes. Era o que atraía ali o pescador. A segunda mostra a pérola valiosa. E a terceira mostra o tesouro escondido no campo. O que Jesus quer ensinar com isso? Que o reino de Deus, quando a gente descobre, quando a gente entende a importância de conquistá-lo, é algo mais valioso do que qualquer coisa que a gente possa considerar importante. É nesse sentido. Nós vamos vender tudo o que temos simbolicamente. Nós não vamos preocupar tanto com tudo que nos atrai quando despertarmos para esse reino de Deus. Ele é tão valioso que a gente deixa tudo mais quando a gente tiver esses olhos de ver, estivermos prontos para compreender isso. Outra coisa em comum nessas parábolas, Jesus destaca algo que está dentro, não é? No interior. Os peixes estavam onde? Dentro da água. A pérola, dentro da ostra. E o tesouro, dentro da terra. Por que Jesus contava desse jeito? Para dizer que o reino de Deus é dentro de nós. Vejam que simplicidade de narrativas, né? de mensagens, de historinhas simples, para falar do reino de Deus, um assunto tão transcendente, né? Mas alguém poderia argumentar, se o reino de Deus é algo dentro de nós, por que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando ele disse, venha a nós o vosso reino? Não é isso que a gente pede? Nós estamos pedindo a Deus o quê? Que se implante o reino de Deus na terra. Poderia parecer, né? Como é isso? Se é algo dentro de nós. Mas é fácil compreendermos. Quando muitos já têm o reino de Deus desenvolvido em si, quando muitas pessoas já conquistaram essa maravilha de ter o reino de Deus vivo dentro de si, o exterior também é reino de Deus. Imagine onde se encontram muitos que têm o reino de Deus desenvolvido. Ali é paraíso. Lembremos, no Espiritismo nos ensina que há 5 categorias de mundos habitados: primitivos, provas e expiações, regeneradores, felizes e celestes ou divinos, não é? Então os reinos, os mundos celestes ou divinos é onde se reúnem os espíritos puros, como Jesus. Aqueles onde o reino de Deus já está consolidado neles. Então, onde eles se agruparem, é reino de Deus. E um dia, pessoal, isso que é maravilhoso, aqui na Terra também será reino de Deus. Quando a maioria de nós estiver com esse reino, né, mais vivo dentro de nós. Então, Emmanuel ensina nessa mensagem que o reino de Deus inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Vejam bem, o que é o reino de Deus em nós? Como que a gente conquista isso? É um processo. Teve determinado momento em que nós iniciamos esse processo. Todos nós aqui já iniciamos. Nós estamos na fase do desenvolvimento do reino de Deus em nós. Cada nova reencarnação que a gente vem à Terra e a gente conquista um pouquinho de elevação, a gente transforma algumas imperfeições em virtudes, o reino cresce dentro de nós. O reino de Deus está mais forte, porque nós nos elevamos um pouquinho espiritualmente. E assim, quantas e quantas reencarnações esse reino vai
né, crescendo, se desenvolvendo em nós. A cada nova reencarnação, somos um pouquinho melhores, né? É essa transformação moral que nós realizamos. E tanto é isso que Jesus disse a Nicodemos, né, naquele famoso encontro com Nicodemos: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né, a bendita reencarnação. Portanto, amigos, aquele homem que havia errado tanto, Dimas, que pediu a Jesus para se lembrar dele, Emmanuel diz assim: ele rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Olha que bonito que é isso. Imaginem, aquele homem errou a vida inteira. Nos últimos instantes da vida carnal, ele se arrependeu. Isso é de uma beleza. A gente vê aí a misericórdia de Deus. Por quê? Ele errou a vida inteira, mas ele teve a bênção de ter essa transformação verdadeira instantes antes da morte. Naquela hora, pessoal, Dimas se arrependeu profundamente da sua vida de erros. Ele fez uma transformação moral íntima tão grande que Jesus percebeu. Jesus via a alma, né? A hora que aquele homem falou com Jesus, ele não viu o corpo de Dimas, ele viu a alma. E ele viu que aquele arrependimento era puro, verdadeiro, sincero. Então, quando Jesus percebe isso, por isso Jesus disse a ele daquela forma. Mas, pessoal, vamos deixar muito claro um detalhe, para não haver confusão também, né? É lógico que Jesus não isentou aquele homem das devidas reparações, né? Ele haveria de expiar suas faltas. Nós não aprendemos que a lei de causa e efeito nos cobra a consequência dos atos, né? O que é expiação? Consequência do mal praticado. Dimas, então, haveria de reencarnar e pesadas responsabilidades lhe pesariam sobre os ombros. Ele haveria de suportar dores difíceis, provas difíceis, para se redimir perante a lei divina. Porque se ele, nas próximas reencarnações, mantivesse aquele propósito que ele mostrou lá na cruz, de transformação, se ele seguisse para uma vida nova, né? Aí sim, diz Emmanuel, ele poderia consolidar a união com a vida mais alta. Porque aquela transformação da cruz foi apenas o primeiro passo, não era tudo. O arrependimento é importante, mas é o primeiro passo. Mas, diz Emmanuel, mas aquele homem adentraria o paraíso. Que paraíso? Ele iria para as esferas luminosas do Cristo? Não. Mas vejam, aqui, pessoal, eu entendo isso, eu sei que isso é um ponto polêmico também, mas eu estou aqui com Emmanuel e com André Luiz, principalmente no livro Sexo e Destino, onde tem uma história muito de acordo com isso que está sendo dito. A ideia do temido umbral. Quando a gente fala em umbral, a gente fica meio, né, preocupado, fica tenso. Será que vai ser? Será que não vai ter? Eu vou dizer aqui a conclusão que eu particularmente chego com essas orientações de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros, né? Porque muitas pessoas dizem que necessariamente todos haveremos de passar pelo umbral, nem que for algum tempo. E eu discordo disso, porque está claro aqui que Dimas não passou pelo umbral. Pode parecer estranho. O homem foi um ladrão durante a vida. Mas o que fez a diferença? A sua transformação instantes antes da morte. Naquele momento, a hora que ele se transforma, ele eleva o padrão vibratório, não é? É a primeira consequência, o padrão vibratório melhorou, aumentou.
a sintonia dele não estava necessitando de regiões purgatoriais. O estado de alma dele não precisava. Porque a gente precisa compreender que umbral não é castigo. Pode parecer que umbral é uma pena, né, um castigo pelos erros que nós cometemos. Não é. Umbral é algo necessário para que a gente se recupere do estado que nós desencarnamos de perturbação para seguirmos adiante. Por exemplo, André Luiz, que nós sabemos no livro Nosso Lar, ficou 8 anos no umbral, certo? Ele poderia ter ficado 1 mês, ou não. Clarencio já não estava aguardando André Luiz de longa data para recebê-lo, para levá-lo para Nosso Lar? Estava, a pedido da sua mãe. Mas o tempo que André Luiz precisou para mudar o seu íntimo, para se arrepender, para vencer aquele orgulho, para orar verdadeiramente a Deus, foi 8 anos. Poderia ter sido 1 mês, entenderam? Nós não temos necessidade de estagiar o umbral se não desencarnarmos em condições difíceis, né? E aqui dá uma ideia do quê? Da infinita misericórdia de Deus. Deus é tão bom conosco que, apesar da gente errar a vida inteira, se no instante da morte arrependemos, mas verdadeiramente, não é só dizer, né? É transformação íntima, não precisamos de umbral. Lógico que vamos reparar nas próximas, mas não há necessidade. E pensando nessa conquista do reino de Deus, a gente poderia, mas tem algumas dicas, né, para a gente melhorar o reino de Deus, crescer esse reino em nós? Tem, Jesus deu e Emmanuel facilitou para a gente no livro Neste Instante. Emmanuel tem uma mensagem chamada Reino de Deus no livro Neste Instante. Ele diz assim: se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus, que nolo revelou, conjugando dizer e fazer. É importante isso, né? Porque Jesus é lembrado até hoje? Porque ele não só falou, ele fez, né? Ele vivia tudo aquilo que ele ensinava. Ele não era apenas um bom orador, ele não falava apenas. E Jesus, então, tudo que ele ensinou estava muito bem demonstrado. Por quê? Porque Jesus é nosso modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia da humanidade. E muitas pessoas dizem, né, mas o Evangelho não é para mim, é para Jesus. Não é? O Evangelho, Jesus mostrou como faz para que nós façamos também. Dentro das nossas possibilidades, nós temos que imitá-lo. Ele é o modelo. Lógico que a gente vai ter dificuldade, mas o caminho é esse. Então, Jesus ensinou várias coisas que nós podemos fazer para que esse reino cresça em nós. Disse o Mestre: faze aos outros o que deseja que os outros te façam. E Jesus viveu para os outros sem nada exigir, diz Emmanuel. Aqui é a regra de ouro do Evangelho, né? Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Quando a gente tiver dúvida na vida, o que eu devo fazer nessa hora difícil? Imagine o contrário, o que você gostaria de receber? É o tal do faça ao outro aquilo que gostaria que te fosse feito. Se nós seguirmos por esse caminho, estamos, né, nesse processo de reforçar o reino em nós. Ensinou também Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Jesus, respeitando as autoridades constituídas no mundo, dedicou-se integralmente aos interesses do Espírito. Aqui é outro ensino muito importante para nós. O que é dai a César o que é de César? Respeitar as leis humanas, o direito do outro, né? Não fazermos nada que leva a prejuízo a alguém. Então a gente precisa ser alguém honesto, responsável, cumpridor dos deveres, né? Perante os homens, perante as leis humanas. Mas não basta.
Se nós fizermos tudo isso, não basta. É preciso não estar atento com os interesses da alma, porque a gente precisa ser uma pessoa cumpridora dos deveres e das leis humanas, mas também afinados com o interesse da alma. Não descuidarmos que somos espíritos reencarnados e buscarmos o reino de Deus, como disse Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, se a gente cumpre as leis e também cuida daquilo que convém ao espírito, estamos no caminho certo. Disse também Jesus: quem se humilhar será exaltado. E Emmanuel diz: e ninguém se apagou até hoje quanto ele, para que a infinita bondade se destacasse. Aqui é a virtude da humildade, tão importante, né? Creio que nós todos temos esse problema do orgulho, porque o orgulho está em maior ou menor quantidade em nós, assim como o egoísmo. Dois males, né, que nós precisamos estar muito atentos para trabalhar com isso, para vencer em nós. A humildade, ela é a primeira das virtudes que permite a conquista das outras. Uma pessoa que não é humilde tem dificuldade para conquistar as outras virtudes. Então, para a gente se lembrar, né, de que é preciso trabalhar esse orgulho quando fala muito alto em nós, quando nós nos queremos sentir melhores que os outros, mais importantes, mais inteligentes, né? Trabalhemos isso em nós para desenvolver a virtude da humildade. Ensinou também Jesus: quem procura ser o maior, seja o servo de todos. E nas mínimas circunstâncias, Jesus colocou-se invariavelmente no lugar de quem serve. Aqui, meus amigos, eu acho que é um ponto essencial, servir. Eu falo sempre isso. Jesus falou muito sobre isso. Para a nossa evolução, é um caminho certeiro. Servir nas mínimas coisas. Jesus disse, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. O maior no reino dos céus é o servo de todos. Sempre nesse caminho. E nós temos, vocês concordam, todos os dias várias oportunidades de sermos úteis. Nós temos. Porque dentro de casa, com qualquer pessoa com quem nós convivamos, surge a oportunidade de servir de alguma forma, pequena, fazendo um pequeno favor, um elogio, um perdão, uma tolerância, a paciência. Quaisquer atitudes cristãs para com o outro, nós estamos servindo. E às vezes a gente não dá muita importância a isso. Às vezes a gente desperdiça oportunidades preciosas, porque a gente diz que o outro não merece, por causa disso ou daquilo. A gente põe sempre algum obstáculo, alguma desculpa. Pensemos nisso. Servir. Porque o Espiritismo já mostra, fora da caridade não há salvação. É o caminho, né? Ensinou também Jesus: não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. E ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de elogio a si mesmo. É aquela ideia, né, da caridade silenciosa. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não saiba a mão esquerda o que dê à direita. Quando a gente faz uma caridade, na nossa condição, né, evolutiva ainda, a gente se sente, penso eu, tão empolgado com aquele gesto nobre, que a gente não resiste e conta para alguém, né? Porque nós ficamos felizes conosco, eu fiz o bem. E a gente gosta de compartilhar, ou indiretamente, né, acaba dando uma ideia para que o outro perceba que nós fomos bons. Experimentemos fazer aquela caridade que ninguém saiba, ninguém. Por que ele fala a mão esquerda? É a nossa, nem a mão esquerda não saiba. É para não contarmos para ninguém. Experimentemos. Fica entre nós e Deus.
Porque diz Kardec que quando os outros ficam sabendo das nossas boas atitudes, nós já recebemos a recompensa. O elogio, o aplauso, o reconhecimento, é a recompensa dos homens. Mas quando ninguém sabe, levamos conosco, Deus viu, e a recompensa virá de Deus. Diz também Jesus, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai do coração. E Jesus banqueteou-se com criaturas consideradas desprezíveis, acordando-lhes o sentimento para a realidade superior. Aqui eu imagino, naquele ponto, que às vezes a gente quer fazer o melhor, estamos tentando trilhar um bom caminho, e a gente vê aquela pessoa que está muito errando, cometendo muitas coisas que nós reprovamos, e normalmente a gente se afasta, né? Porque aquela pessoa é pecadora, como dizia o termo do Evangelho. E Jesus, o que fazia? Convivia com esses. Jesus dizia, eu vim para os doentes e não para os sãos. Por isso que os fariseus brigavam com Jesus por causa dessa pureza que eles achavam, os fariseus, que se convivesse com alguém que estava no erro, se contaminava, perdia a pureza. Se nós já conquistamos alguma condição de fortaleza moral, que dá para convivermos, é melhor levarmos o consolo para aquele que está caído. Por que se afastar dessa pessoa? Está certo que o meio influencia, mas se nós já desenvolvemos alguma condição de aprendizado com o Evangelho, da moral cristã, é para soerguer, é para ajudar o caído, é para conviver com esses que mais precisam. E disse ainda, ao que te peça 1000 passos, caminha com ele 2000. Foi aquela hora que Jesus disse, se alguém te bate na face esquerda, dê a direita. Aquele que te pede para caminhar 1000 passos, vai 2000. Se alguém te pede a túnica, dê também a capa. O que ele quer dizer com isso? Não oferecer resistência, não revidar, não agir da forma como o agressor. Esse é o ensino. Porque é o que mais nós precisamos desenvolver hoje em dia. O mundo está muito assim, atritado, né? As pessoas estão muito explosivas, muito agressivas. E a falta de paciência é grande, né? Então nós que estamos aprendendo a mensagem do Cristo, é para que a gente tenha mais paciência, mais tolerância, mais compreensão. Não vamos agir como aquele que vem e nos agride. Então Emmanuel finaliza, nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Olha que interessante, porque a gente cobra tanto do outro a perfeição, é essa que nós precisamos desenvolver em nós. Então, pessoal, é importante nós lembrarmos sempre que, apesar desse reino de Deus ser uma conquista de cada um, nós temos que fazer o serviço, cada um de nós, ninguém faz pelo outro. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Porque Jesus nos acompanha. Jesus trabalha por nós há muito tempo. Apesar de ser conquista nossa, vamos ver com Humberto de Campos, na lição 4 do livro Boa Nova, um livro belíssimo, né? Chamada A Família Zebedeu. Destacar só alguns pontos aqui para mostrar como que Jesus trabalha por nós, para que a gente consiga desenvolver o reino de Deus. É aquele momento que Jesus convida 2 jovens que estavam lá às margens do Tiberíades, Tiago e João, para ser os seus apóstolos, né? E esses 2 jovens chegam em casa eufóricos, contando, né, 2 jovens que iriam participar da fundação de um reino. Imagine. A mãe, né, já ficou toda ali atenta, que reino será esse? Até a mãe desses jovens, né, em certa passagem do Evangelho, ela que pede a Jesus
para que um sentasse à sua direita e outro à esquerda, né? Naquela empolgação. Mas então o pai desses jovens, né, Zebedeu, ele vai conversar com Jesus, depois de ficar sabendo que os seus filhos foram convocados para essa missão. Ele mostra para Jesus a preocupação de pai, ele queria detalhes, o que seria isso? Que reino era esse? E Jesus acalma o coração de Zebedeu, falando dessa forma: Zebedeu, tu sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Vejam, pessoal, para a gente lembrar disso. Quantos missionários do Cristo vieram à Terra por amor a nós, trazer ensinos da lei divina, e foram incompreendidos, né? Receberam ingratidão, quando não foram mortos. Quantos missionários, né? Por que isso acontece? Jesus explica. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Vejam, pensemos nisso. Jesus destaca um espírito de alta elevação para encarnar-se entre nós, realizar uma missão importante entre nós. E Jesus já alerta: olha, a missão é delicada. Você está sujeito a receber a recompensa do martírio e da morte. E eles vêm. Imagine que amor é esse por nós, que eles já vêm sabendo que podem receber toda essa ingratidão nossa da humanidade. E o amor é tão grande por nós que eles não recusam essas tarefas. Zebedeu ouvindo ali, né, Jesus falando dessa forma, mas o mestre continua dizendo: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. Olha só, Jesus sabe que para a gente desenvolver esse reino de Deus em nós vai custar muito, vai demandar longo tempo, vai precisar do sacrifício de muitos espíritos amorosos. Então é um trabalho árduo. E Jesus diz: é o meu gozo. Quer dizer, ele se alegra, mesmo sendo um trabalho dificílimo. O sofrimento, o meu cálice. E o meu cálice agora tem de transbordar de fel. Vejam bem, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Jesus sabia de tudo que passaria entre nós. Ia transbordar de fel o seu cálice. E ele veio por imenso amor, porque na última hora nós ouvimos o que da sua boca? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É o amor desses seres puros, né, que vem entre nós. E Jesus conclui dizendo: mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória, porque Jesus sabe que nenhum esforço será em vão. Todos nós, sem nenhuma exceção, um dia vamos consolidar o reino de Deus dentro de nós. Seremos também um espírito puro, um Cristo vivendo junto de Deus, nosso Pai. Então eu quero encerrar com um poema que eu achei muito belo, que retrata isso que falamos, dessa nossa jornada evolutiva, né? É um poema de Casimiro Cunha, no livro Caridade, na psicografia de Chico, chamado Na Jornada da Luz, e diz assim: no caminho de fé viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrena em grandes teres e bens começa devagarinho em diminutos vinténs. Assim também, vida afora, as graças e os dons divinos principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e consolação.
uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor, no copo da humanidade são sementeiras de amor. Um livro que nos melhore e nos ensine a pensar, é luz acesa brilhando no rumo do eterno lar. Uma visita fraterna que reconforte, que ajude, faz milagres de esperança e estímulos de saúde. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio generoso da desculpa de um momento pode evitar muitos anos de conflitos e sofrimento. De gota d'água o ribeiro é a doce e clara união. De segundos faz-se o tempo, de migalhas faz-se o pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória, beleza, insete a romagem santa na pequena gentileza. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprende a galgar, amando os degraus de cada dia. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe-nos a todos. Fiquemos na paz de Deus. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Que nesse momento, então, possamos trazer à nossa mente a figura daquele que é a luz do mundo, o Mestre Jesus. Lembrando daquelas cenas maravilhosas, quando ele subia ao monte para ensinar e envolvia a todos com aquele imenso amor, que nós possamos dizer a ele: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu imenso amor para com todos nós. Obrigado, Jesus, pela tua paciência infinita no transcorrer dos milênios, nos ensinando a seguir nos teus passos. E apesar da nossa rebeldia, tu continuas insistindo, nos convidando sempre. Obrigado, Senhor, pela vida que hoje entendemos é uma bênção. Obrigado, Senhor, por essa doutrina, por esse Consolador que prometestes e nos enviastes. Essa doutrina que é uma luz projetada em nosso caminho, que nos ensina sobre as belezas da criação, sobre a perfeição das leis amorosas do Pai. Fortalece-no, Senhor, o ânimo, porque nós somos fracos. Ajuda para que nós despertemos de uma vez para esse caminho abençoado da redenção espiritual. Que aproveitemos cada instante da nossa vida para lembrarmos dos teus ensinos luminosos. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em teu nome. Abençoa-nos a todos. Abençoa, Senhor, essa casa, que continue sempre acolhendo, consolando, iluminando. Que possamos levar aos nossos lares um pouquinho dessa paz e dessa bênção que recolhemos aqui hoje. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome encerramos. Que assim seja.